Teve um dia que ele ficou completamente cego, por questão de meia hora, não foi, pai? É. Aí ele tocava violão, ele tinha um amigo que ele gostava muito, chamado José. E ele chegou nessa hora. Aí ele chorou, Dá uma olhada. ele chorou, ele cantou. E agora, José? A luz apagou, a festa acabou. Você acredita que é possível um espírito ser gravado por uma câmera? Se sua resposta for não, talvez o vídeo de hoje te faça mudar de ideia. Na década de 90, uma história ficou muito conhecida não só aqui no Pará, mas no Brasil todo e em alguns países do mundo. O espírito de um jovem que teria aparecido na missa de 80 anos de sua avó. Seu pai, na época, deu entrevistas emocionadas a diversas emissoras de televisão. Como eu disse, a história foi muito divulgada. Recentemente, eu tive a oportunidade de encontrar com os familiares de Cláudio Ronaldo, inclusive com o pai, o seu Donato Cardoso. Durante nosso encontro, o seu Donato faz depoimentos emocionados da aparição do espírito do filho e traz informações inéditas que você verá ao longo do vídeo. Infelizmente, o nosso microfone apresentou um problema, o que prejudicou o áudio da entrevista. Caso seja necessário, use um fone de ouvido. As informações reveladas pelos familiares de Cláudio Ronaldo são muito interessantes e você certamente vai gostar de ouvir. Gentilmente, a família de Cláudio Ronaldo nos cedeu o vídeo original, onde seu espírito aparece na missa, e a entrevista com os familiares do Cláudio Ronaldo, juntamente com o vídeo original de sua aparição, que você vai ver neste vídeo. Antes de qualquer coisa, vai logo deixando o teu like. Não custa nada para ti e para nós faz uma diferença enorme. Se tu não és inscrito no canal, te inscreve. Vamos ao vídeo. Eu estou aqui com o seu Donato Cardoso de Souza, que na década de 90 viveu uma história extremamente tocante, que foi bastante divulgada, foi divulgada maciçamente aqui no estado do Pará, inclusive em outros estados também. Acredito que tenha ido para outros países. Sim. A história dele, né? Sim, foi. E é o seu Donato Cardoso, pai do Cláudio Ronaldo, que na década de 90 viveu uma história sobrenatural após a morte, o falecimento do filho dele. Seu Donato, primeiramente boa tarde. Muitas pessoas já viram aquele vídeo que a RBA exibiu na década de 90 contando a história do falecimento do seu filho e como que o espírito dele apareceu durante uma missa da sua família aqui na igreja de Nossa Senhora de Aparecida. O que aconteceu? O seu filho faleceu de que doença? Ele faleceu de anemia hemolítica autoimune. Não tem uma definição certa na literatura dos óbitos. Ela é assim meio aleatória. Mas os médicos todos identificaram aqui com anemia hemolítica autoimune. Aquela que aparece, pode matar, pode curar e voltar de novo, e assim fica. Mas ele só apareceu mesmo essa vez. Entendeu? Ele tinha quantos anos? 29. 29 anos. 29. Ele era o seu único filho homem? Não, ele era o meu segundo filho homem. Quantos filhos o senhor teve no total? No total, 5 homens. 3 homens e 2 mulheres. 2 mulheres. 3 homens e 2 mulheres. 3 homens e 2 mulheres. Então ele era dos homens, ele era o mais novo ou o mais velho? Ele era, na época, em relação à idade dele mesmo, ele era mais do meio. Ele era do meio. Ele era o filho do meio. Ele era o filho do meio. No vídeo da RBA, o senhor conta que houveram outras situações, né? Por exemplo, eu lembro do senhor contando que um rapaz que trabalhava lá no cemitério Santa Isabel
disse que viu um rapaz apoiado no seu ombro todas as vezes que o senhor ia visitar a sepultura do seu filho. E aí, na descrição que o rapaz fez, o senhor identificou que era o seu filho. Cláudio Ronaldo. Cláudio Ronaldo. Emocionado. O senhor se emociona ao lembrar, né? Emocionando porque eu tinha pena dele e ao mesmo tempo saudades também. Imagina. E não foi um fato assim corriqueiro, né? Um fato incomum. A pessoa que morreu passou 6 meses sem ser visto. Quando veio com toda a argamassa de uma aparição espiritual. Olha, Diga. além da anemia, no último ano de vida dele, ele começou a ficar cego. Ele morreu Foi cego. descoberto que ele tinha um problema na hipófise, foi um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas a causa morte mesmo foi a anemia hemolítica, e porque quando ele baixou o hospital, que ele estava se sentindo mal, deram um remédio errado para ele, e aí foi fulminante, né? Mas a anemice, porque essa anemia, ele perdia gotículas de sangue pelos poros. Tanto que ele tomava um remédio, no dia seguinte estava já de casquinha, que era para parar, né? Mas ele não gostava mais, meu irmão. E mesmo depois que ele ficou cego, foi diminuindo a visão dele. Ficou só periférica e depois tem isso. Era uma pessoa que não era revoltada com a vida. E aí ele se apoiava por causa disso no seu Donato, para caminhar. Eu lembro dele contar isso aí também. E ele ainda dizia assim, não quero que ninguém note que eu não estou enxergando nada. E ele é pisão. Ele ia apoiado no ombro Ele dele. apoiado no ombro do papai. E aí a senhora acompanhou isso tudo de perto. A senhora já era adulta. Sim, nós acompanhamos todo o sofrimento dele, né? O papai fez várias viagens com ele para São Paulo, ele fez várias cirurgias por conta desse problema na hipófise, descobrido, né? Colocou um catéter para amenizar, mas aí pressionou o nervo óptico, esse problema na hipófise, foi isso que causou a cegueira. Só que a anemia, ele tratou, o sangue dele foi até para os Estados Unidos na época, e como o papai falou, né? Não tinha uma definição. Só que ela existe, essa anemia existe, ela é autoimune, é raro o caso, mas ela existe. Não pode tomar ferro, quanto mais ferro você toma, mais anêmico você fica. Então era um tratamento especializado que ele fazia. Só que chegou um tempo que não deu mais para controlar. Não deu mais a feira. Não deu mais a ser feito. Então quando ele veio a Foi, eu lembro que eu ia até para a universidade e quando eu fui passar no banheiro para pentear o cabelo, eu vi um monte de gotinha de sangue na pia. Eu olhei e disse que eu fosse ao banheiro, ele estava deitado, eu fui cuspir. Aí eu desci, e já tinha consulta marcada, meu pai inclusive ia com ele na consulta nessa dia. Eu desci e falei para a mamãe, olha, Cláudio está com hemorragia na vida, né? E fui para a faculdade. 4 da tarde, isso aí eu sei, até hoje eu não entendo o que aconteceu. Eu estava conversando com uma amiga minha simpatia. Vamos no banheiro? Ela, por quê? Porque a minha visão periférica, sabe quando tem um flash? Tremido. Está tremida a minha visão para a lateral. Eu preciso lavar meu rosto, não sei o que está acontecendo. Aí fui, às vezes eu não vou voltar mais. Eu vou embora para casa. Quando eu cheguei aqui, tinha acabado de sair, eu estava gritando de dor. Porque eu estourou tanto as veinhas, né? Foi para a cabeça. E aí foi quando ele internou, tem alguém chamando. Foi quando ele internou e deram, não sei se foi, nem sei qual foi o remédio que deram para ele, você lembra, pai? Cibalena. Que ele não podia tomar. E aí ele entrou em coma. deram remédio errado. Deram remédio errado. Nós chamamos o médico que cuidava dele. Como é que era o nome, pai, do médico, o senhor lembra? Doutor Saraiva. Ele é muito conhecido, hematologista muito conhecido aqui em Belém. Aí quando ele chegou, já não tinha mais gente. Meu irmão voltou. E ele sempre falava pra gente nas brincadeiras. Boa tarde. Boa tarde. Se um dia acontecer alguma coisa comigo, só me interrompe quando meu cérebro parar. E foi o último que parou.
Aí foi enterrado, aquela comoção toda que a gente teve. Passaram-se os anos, a minha avó não se conformava, eu não me conformava, eu chorava muito, até que uma noite eu sonhei com ele todo molhado. Desculpe a expressão, ele disse, porra, olha o que tu está fazendo comigo. No sonho, né? Não chora que eu estou bem. Nunca mais eu derramei uma gota. Depois disso, nunca mais eu derramei uma gota. Ele veio brigar comigo. E aí chegou os 80 anos da minha avó, que chorava dia e noite. E aí, na noite, a gente não viu nada disso, né? Foi feita a filmagem, passou de mão em mão, até que chegou na casa deste meu primo. E ele ligou pra nós, eu quero que vocês venham almoçar, que eu quero mostrar um negócio pra vocês. E a gente foi, pois é. Depois, anos depois, passou o tempo, né? E a gente foi. Quando ele pediu pra gente olhar lá no fim da igreja, olha lá no final da igreja. Foi quando eu fui a primeira que eu disse, meu Deus, eu, Cláudia. Eu fui a primeira que detectei. Entendeu? E a papai passou, no caso, o vídeo para a mão do padre Quevedo na época, né? E o padre Quevedo acabou deixando cair na mídia. A mídia começou a especular, deu muito trabalho pra gente, eu tive que entrar com certas medidas para não ficar do uso de imagem, mas aí se perdeu um tempo, né? A minha mãe não gostava, ela dizia que era para deixar ele descansar em paz, que ele não estava conseguindo descansar. Entendeu? E é isso. E aí meu pai fez um livro contando a história, o sofrimento dele, a aparição dele. Né? Só para a gente não se perder no tempo, depois que o Cláudio faleceu, quando foi que aconteceu a missa de 80 anos? 4 anos depois. Foi. Falecimento foi em 90, Falecimento foi em 90 e a missa foi em 94. 4 anos depois. Mas antes disso, depois do falecimento dele, já tinha um relato do rapaz que trabalhava na frente do cemitério, falando que via ele encostando no seu ombro, né? Toda vez que Antes ele ia disso. visitá-lo, ele ia visitar o túmulo. Pois é, que era... A gente toca nesse assunto que você menciona, né? Ele viu o Cláudio sacolando no ombro. Aí, quando viu os primeiros que viu a foto lá no cemitério, já é consertado, né? Ele diz assim, esse rapaz é que vem sempre não todo não. Pela foto. Ele reconheceu o Cláudio. Ele reconheceu também. Pois é, sou eu mesmo, pai dele. É prova em contrário, né? Você sabe dizer quantos meses depois, né? Acho que ele falou, né? Meses depois. Foi, porque ele ia todo domingo no cemitério. E aí o rapaz lá do cemitério via Foi. sempre, né? Aí quando ele viu a foto, ele disse, mas esse rapaz me acompanha toda vez que o senhor vem. Aí o papai perguntou, mas este aqui é este? Exatamente este aqui. Aí foi quando ele chegou me contando. E aquilo foi uma... Aí foi quando começou. Meses depois, saí da faculdade, fui lá na casa dessa tia da minha mãe, que eu te falei que era espírita. Espírita. Aí a tia Branca, sentada tomando café, ela fechou os olhos e começou a tatear a mesa, né? Aí eu olhei para minha prima e disse, o que está acontecendo? Ela disse, o que é? Aí ela de olhos fechados disse, Lica, era como ele me chamava, eu recuei. E logo, o coração fez logo assim, né? Fala para minha mãe que eu perdoo ela. Aí eu disse, Cláudia, me diz que eu estou muito bem. Para dar tudo que tem no meu quarto, porque meu pai fez do quarto do meu irmão dentro daquele museu. Para dar tudo que tem no meu quarto. Aí eu corri para casa. Cheguei e disse, mãe, o que é que a senhora tem para perdoar do Cláudio? Meu irmão andava descalço. Meu irmão suportava calçado, queria sentir o chão. Dizia que ele era pescador. Ele enrolava a calça. Aí ela ficou olhando e disse, por quê? Eu contei. Ela começou a chorar e disse, no velório dele, eu sentei ao lado dele, levei um par de leite e disse, meu filho, me perdoa. Mas eu vou descalçar. E ela calçou. Então foi uma coisa que ela disse no ouvido dele. Entendi. E até aquele momento ela não tinha contado para ninguém a situação. E aí eu dei o recado para meu pai, mas o meu pai ainda não queria se desfazer das coisas dele, a muito custo, depois que a gente foi doando devagar.
E aí ele foi se desfazendo aos poucos. Foi. Mas eu não te digo que ele já se desfez de todo. A gente sente a presença. E uma determinada noite ele falou, Cláudio veio me visitar. Eu estava doente, muito deitado. Então ele veio ver como é que o senhor está. Aí eu disse, eu tenho certeza que ele veio me visitar essa noite. Entendeu? É assim, a gente sente a presença dele, mas uma coisa leve, né? Dizem que as almas boas. Porque o Espiritismo diz isso, né? Que a gente não morre, a gente só tira essa roupagem e tem a autorização de visitar os parentes quando Deus assim permite, né? E a gente acredita, eu acredito piamente, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu vi, que realmente existe esse lado. Vocês se tornaram espíritas depois Não, dessa eu não me tornei espírita. O marido da minha filha mais velha é espírita. E o seu dona? O meu pai, ele respeita o espiritismo, mas ele é católico, mas ele respeita, Católico, acredita. apostólico, romano. Antigamente ele dizia libertino e pecador, agora eu não lembro mais. Libertino e pecador. Agora eu não lembro mais que eles já não aprontam. Então, assim, a gente respeita a doutrina espírita e tenta entender dentro da doutrina o que aconteceu. O que aconteceu, de fato. Nós vimos e vivenciamos a situação. A missa foi o ponto crucial. Né? E para mim, fechou com isso que ele falou para mim. Fala para a mamãe que eu perdoo, né? Ninguém sabia, só ela e ele. Esse recado que a senhora recebeu foi quanto tempo depois do falecimento? Foi, acho que uns 2 anos depois. 2 anos? 2 anos depois. Eu estava na faculdade. Eu também não sou espírita, mas eu sou simpático com muitas teorias do espiritismo. E os espíritas dizem que quando uma pessoa ela falece ou desencarna, usando termos dos espíritos, nem sempre ela logo se recupera. Às vezes ela precisa de um tempo, lá do outro lado é relativo. Parece que ele teve esse tempo, né? Porque, olha, deu o recado 2 anos depois, né? E, inclusive, quando eu sonhei com ele, que ele disse que era para parar de chorar, não fazia nenhum ano. Não fazia nenhum ano? Não. Ele veio me chamar a atenção. Todo molhado e barbado. Porra, olha o que tudo está fazendo comigo. Porque eu chorava muito. E aí eu suspendeu. Hoje, olhando para o Cláudio, nas brincadeiras dele, que era muito brincalhão mesmo, a gente dá muita risada das coisas que ele falava. Esse sonho mudou seu comportamento em relação à morte dele? Mudou totalmente. E a missa? A missa aconteceu 4 anos depois do falecimento dele e a missa era em comemoração aos 80 anos da sua avó. Da minha avó, que também era muito ligada a ele, chorava muito. Então, o que foi explicado para a gente? Ele sai do nada, anda até o final dos bancos e olha justamente para ela que estava na ponta. E aí ele se senta e não sei quem é que acompanha ele, nós não conhecemos aquele outro ser que acompanha ele. Vocês reconheceram ele? Ele. Mas o outro que acompanha ele, senta junto com ele lá no final, nós não conhecemos. A senhora lembra o horário da missa? Eu acho, era umas 6h30, era noite. Era noite? Era noite, umas 6h30, porque parecida. E aquela missa era especial? Era especial para ela. Comemoração aos 80 anos. Fechada para ela. Fechada para ela. Então ali devia estar cheio de parentes de vocês. Tá. Amigos a dele. Família em peso, amigos, tá. Depois a gente foi até para o salão do lado. E quanto tempo depois, acho que foi seu primo, né? Foi meu primo. Seu primo percebeu Eu que não ele sei estava... dizer exatamente quanto tempo depois. Você levou para aprontar a filmagem, para ser entregue, 1 mês ou mais. Né? Aí começou a ir de casa em casa, né? Digamos assim, primeiro pro lado da minha mãe. De casa em casa, todo mundo assistia, ficava um pouquinho, demorava, até que chegou na casa dele. Não tinha chegado na nossa, até que chegou na casa dele. E ele disse que ele assistiu 2 vezes, quando ele detectou que ele ligou. A gente foi, não sabia do que se tratava. Aí ele colocou, bora assistir, eles não assistiram? Vamos assistir a lista da foto. Você bora. Aí sentou no chão e ficou assistindo. Quando chegou neste momento, ele pausou. Eu quero que vocês olhem lá no final da igreja. Olhem com calma. E aí ele colocou bem devagar. Quando eu olhei, eu dei ao lado. Meu Deus, é o Cláudio. Aí eu me senti assim, parece assim que saíram as forças, né? Aí ele parou de novo. Bem na imagem dele.
Aí a gente voltou, assistiu, digo, não, isso aqui eu tenho que contar lá em casa. Você Aí eu vim não embora. estava presente? Não estava presente. Fomos só nós, os primos. E o que aconteceu com o original dessa? Ele não. Eu ainda tenho. Vocês ainda têm? Temos. Nós temos o original. Mas deve estar toda. Eu vou até ver onde está, mas tem sim, tá numa caixa lá em cima. Vocês nunca digitalizaram, nunca passaram para... Eu não lembro se Tá ele bom, chegou tá a bom. fazer isso. O senhor lembra, pai, se o senhor passou a fita Eu acho que faz tudo neles. só fazendo uma busca, eu não lembro. Eu sei que ainda tem aí. De qualquer forma, eu recomendo vocês guardarem, viu? Porque ela é de um valor inestimável. Até mesmo porque naquela época não tinha como fraudar. Hoje tem, né? É. Até com celular, né? Naquela época não Inclusive, tinha. o padre Quevedo, nas mãos de quem entregou, quando foi a primeira vez no... Oh, meu Deus, não, aquele que faleceu, Lourinho, Gugu. Ele, durante a entrevista, ele quis deixar dúvida. Ele falou que era uma montagem, né? E o papai estava no momento, até se aborreceu, meio que discutiu com ele. Não sei se vocês chegaram a assistir assim, essa parte. E a minha mãe, muito aborrecida do lado do papai, da mamãe, não queria de jeito nenhum expor a situação, né? E aí pronto, caiu na mão da grande mídia, foi até para a China. Até na China passou. Entendeu? Depois foi pro programa do Leão, depois começou a passar nos programas de protestantes, que andavam dizendo que era coisa ruim, que tinha se materializado como se fosse ele. Que aquilo era de todo finado aparece. Né? Todo finado aparece essa filmagem. Eu já fiz essa abordagem sobre o vídeo dele, claro, sempre com bastante respeito, umas 3 vezes eu acho no canal. Uma delas fechando, dando close, porque realmente é uma história muito impressionante. Né? E para quem defende as ideias espíritas, é uma das provas cabais da existência do espírito. A gente não vai longe, Jesus se tornou espírito e voltou, apareceu em espírito. Se ele apareceu em espírito, eu acho que qualquer um de nós, quando se torna espírito, né, deixa de ser, desencarna, né, podemos ter autorização superior para se fazer presente. Hoje eu já acredito, depois que eu vi, não tem como eu negar que vi, né? E depois desse fato, dessa missa aí, né, houveram outras aparições dele? Assim como no filme, não. Nunca mais foi gravado, né? No Não. filme. Até porque Nunca naquela mais época era foi difícil. gravado. Hoje em dia qualquer pessoa puxa uma câmera, põe uma câmera de não, vídeo não, mas não. naquela época não era assim, né? Não. Mas houveram outras experiências, tipo alguém que viu o espírito dele pela casa, Olha, perto de alguém. Tinha gente, que eu não sei se é verdade ou não, mas faz tempo. Juravam que tinha um rapaz que ficava lá no terraço, ele gostava muito do nosso terraço. As Temos pessoas um viram terraço, o rapaz. Assim, aí com o tempo a gente foi desgarrando, até porque a gente entendeu que quanto mais você sofre, menos condições eles têm de acender. Mas vira e volta, como eu te falei, né? Pai, põe essa perna direita. Vira e volta, ele diz que ele vê. Ele diz que ele vê. Seu Leonardo, o senhor ainda vê ele? Vejo. O senhor vê? Vejo. Ele vem ele visitar? O que acontece? Ele conversa com o Ele vem senhor? conversar, né? Papai, estou vivo aqui. Estou te vendo. Estou te vendo. Ele dá recados, assim, dá recados, né? Eu ouço, né? Eles falarem e reproduzem. Eu ouço. São objetos do recado. Ele manda recado para outras pessoas através do senhor. É com frequência que isso acontece ou é raro? Uma média de 12 em 2 meses, né? A última vez ele falou, faz um mês agora. Ele dizendo que ele não ia virar, né? E aí ele voltou do hospital de manhã, uma manhã ele disse que Cláudio veio me visitar. Se veio para ele me visitar. E várias vezes, meu irmão, meu filho, quem é que está contigo? Tem um rapaz contigo. Só que aí ele Então a ligação entre eles era muito grande, né? Então, não sei se talvez isso ainda mantenha. Mas é uma coisa muito suave, já não é aquela avalanche de emoções que a gente teve, que a gente viu, a gente ouviu. Agora é mais ele.
Até porque já passou bastante tempo, né? E a gente está aí, pronto para receber e transmitir, né? O senhor poderia falar um pouco do livro que o senhor escreveu? E é o seguinte, Está aí o livro. Não te garanto achar, deixa eu ver. os colegas falavam assim, porque eu também escrevi um livro sobre a vida do teu filho. E eu vou pensar ainda, né? Eu tenho que me concentrar, o que eu posso apreciar daquela aparição para botar no livro. Eu ficava pensando nisso, tal, etc. E desmembrando, né? O melhor possível para a gente compreender, sabe? Esse incidente, né? Esse incidente desse ano. Aí eu ficava assim e tal, e aí eu então compreendi. Soltava alguns pedaços. Estou escrevendo aos poucos o livro. O que eu sabia, eu escrevi lá, uma batida só. Conto lá uma parte lá no princípio do livro. De madrugada ele gritou, né? Dores na testa. Na hora que tomou, espocou. Aqui no ventral. Porque eu vim saber depois, por umas outras leituras, meia espírita e católicas, na realidade, que é que esse grupo, um feixe aqui de glândulas. Então, a metade delas é responsável pela visão que a gente tem dentro da vista. Então ela aparece. Né? E a outra parte, a gente não vê nada porque a luz não pegou ainda. A pessoa tem que morrer para poder aparecer. Tanto uma como outra, nós andamos vendo essas. Eu não achei o livro, eu achei o encadernado dele. Que eu acho que o livro ele doou todos, deu todos. Esse aqui é o livro. Isso. E aqui dá uma Esse é o olhada. encadernado. Olha aqui é ele, né? Aí se você pega essa foto, olha a foto daqui, tá? E olha a foto dele na missa. Daqui. Eu acho que ele colocou, deixa eu procurar. Tá aqui. Quando meu irmão faleceu, por conta da cerimônia política, ele estava muito corticoide. Aqui parece ele lá longe, usando óculos que estava cego. Né? E a minha bota aqui. Não dá pra ver direito. Borrado. Machero. Não dá pra ver direito. Não ficou nenhum exemplar do livro, ele deu todos os exemplares. Que eu saiba, só fazendo uma busca minuciosa. Qual foi alguma editora que publicou o livro? Deixa eu ver, foi a imprensa oficial. Senão a gente pedia para você Aí fazer uma ele xerox. conta aqui detalhes de como ele adoeceu, entendeu? A realidade da doença dele. Teve um dia que ele ficou completamente cego, por questão de meia hora, não foi, pai? É. Aí ele tocava violão, ele tinha um amigo que ele gostava muito, chamado José. E ele chegou nessa hora. Aí ele chorou. Dá uma olhada. Ele chorou, ele cantou. E agora, José? A luz apagou, a festa acabou. Meia hora, foi, pai. E aí de repente voltou. Aquela periférica não voltou. Ele ficou mais. Aquela o quê? Ele ficou só com a periférica. É como se tivesse Só um visão. tubinho. Ele não enxergava pra frente, nem pra baixo, nem pra cima. Só. Era só assim. E bem pouquinho. Aí voltou.
Naquela hora voltou. E foi assim. Por até- coincidência, eu abri a página aqui, tem justamente esse relato aí, ó. É? Aqui, ó, da música do Paulo Diniz. E agora, José? Olha, Agora, José. eu abri certinho. Coincidência. Nossa, o início da nossa infância foi na casa da vovó e depois ali em frente ao colégio Dona Sua avó Chila, morava onde? aqui na Estrela. Logo no Na início. pedreira também. É, sempre, a nossa vida toda foi na pedreira. A senhora disse que o Sr. Donato não se desfez de alguns objetos Tem ainda. Tem uma mas o quarto dele vocês passaram a usar para outra O coisa. quarto dele foi, na época, ajeitado para meu filho depois, que se tornou adulto, e hoje é o filho dele que ocupa. Tá bom. E o que é que ele guarda? Faleceu? Fotos, o que eu joguei fora foram até pedaços de cabelo que ele guardava, você pode perguntar para escovar. Joguei fora essas coisas de missa, também saí jogando. A gente deixou mesmo algumas roupas que estão até se desfazendo. Ele fez uma viagem, não sei onde foi que o senhor comprou aquela camisa igual a que ele usava nesta foto. Como ele achou parecido, ele guardou. Está guardada lá em cima, ninguém mexe. Ele lembra dele, entendeu? Assim, coisa pouca dele. Uma agenda, essas coisas assim. Tem alguma coisa que o senhor quer falar, seu Donato, assim, que durante alguma coisa que mudou depois dessas publicações? Olha, o que mudou foi o seguinte. Eu condicionei aqui umas pessoas que me procuraram para dar entrevista, para falar sobre o fato. Eu condicionei com eles a razão de não omitirem as fontes. Como é que ele apareceu, como ele se desfez de nós, como nós desfizemos dele. E isso foi cumprido cumprido a risca, né? Cumprido a risca. E dá para o próximo dele para a nossa parte. Mas eu me lembro que na madrugada que o cego dele, ele foi, estava pesando aqui, ele interrompeu. Aí se olhou no espelho, aí caiu em pranto, sabe? Caiu em pranto. Ele foi perguntar, mas por que chorar? Disse, porque eu olhei para minha mão, não vi mais a mão. Aí ele andou procurando, né, a mão dele assim. Não achou. Aí ficou muito nervoso. Pleno sono. E chorou como uma criança. Um menino. Ele tinha perdido a visão. Perdeu naquela hora. Então, serviu para ele entender melhor que todos os atributos que nós temos físicos, mentais, são emanações do Espírito. Emanação do Espírito humano. E aí eu aconselhei ele e tal, etc. Ele parou de chorar. Mas também foi só aquela manifestação naquele dia, naquela noite. Só essa manifestação. Ele olhou e tal, etc. E chorou. Porque ele não acreditava mais que tivesse vivo. Ele tivesse voltado. O que acontece com uma pessoa assim com ele, ele não acreditou. Estava vendo a ele próprio. Você olha para o espelho e não vê mais nada, não. Tem a cabeça, não tem o cabelo, Não chora. dá para impressionar. Isso que eu com ele. Aí depois, esse maior espaço, comia coisa de 3 minutos, 5 minutos, comia essas coisas assim. Mas ele foi vivendo, né? Vivendo,
sem dar lá. E assim foi. Seu Donato, e esses acontecimentos que se deram depois do falecimento do seu filho, eles, na sua avaliação, eles fizeram diferença para melhor na sua vida? Teria sido tudo diferente se ele não tivesse acontecido o que aconteceu, os recados, ele aparecer na missa? Qual é a sua avaliação? Olha, eles dizem que pouco eu notaria a diferença, né? Mas que veio para avisar que havia diferença. E há diferença. Luz e trevas. Trevas e luz. Certo. E eu admito que isso seja verdade. O senhor se sentiu mais confortado Isso eu senti. com a prova, por exemplo, de que o corpo dele se foi, mas o espírito, por exemplo, apareceu numa missa, como a sua filha disse, uma outra pessoa deu um recado para ela, que era dele também. Essas coisas confortaram o senhor de alguma forma? Confortável. Porque ele não era só ele, né? Outras pessoas vivendo ao redor dessa crença recorrente da visão que se teve. Então não era só ele. E o incrível foi que quando as pessoas falam, né, que eu vi um espírito ali, ainda fica mais para duvidarem, né? Mas será que tu viste? Será que tu não estava bêbado, cansado, sei lá o que, né? E quando uma gravação faz isso? Quando uma gravação flagra essa aparição, né? Se eu achar essa gravação, entre em contato com vocês, aí, que vai ser possível a gente fazer essa técnica melhor de ver, com mais calma. Eu gostaria muito, se a senhora pudesse achar essa gravação para a gente dar uma olhada nela, né? E se a senhora autorizasse, porque aqui eu exibo da RBA, na verdade, né? Editado e tal. Ia ter que fazer uma limpeza da fita VHS para poder transcodificar ela, entendeu? Porque ela deve estar mofada, entendeu? Porque a nossa região é muito úmida, entendeu? Pelo tempo com certeza está montado. Essa nunca foi. Dizem que quando a gente vai morrer a gente sente, né? Ele é de vigia e a gente e a gente sempre vive hora em vigia, desde criança a gente frequenta, e o meu irmão era apaixonado por lá. Então ele pediu, ele faleceu no mês de agosto, quando foi no início de agosto que tem a homenagem à Nossa Senhora das Neves, que é a padroeira de lá. Ele pediu para levar ele, porque ele queria participar, né? Papai foi, a gente foi, papai voltou e ficou com a minha irmã. E depois que ele faleceu, que a gente foi juntando os fatos, a minha irmã está até no livro. Diz que antes deles virem para Belém, ele pediu para levar a orla, né? Ele ficou olhando para o mar, ela disse, bora para lá, ele bora. Só que no meio do caminho ele virou e disse, adeus, vigia, até nunca mais. Mas ele está ficando doido, né? Ele ficou calado. E quando foi, no dia 16 de agosto, Eu já sabia que ele estava sentindo, acho, alguma coisa, né? Isso tudo está aí no relato. Ele amava muito a Virgem. Muito, nossa. Meus filhos, em geral, são muito amantes da Virgem de Nazaré. até hoje a família vai para Vigia. Nós temos uma casa lá, minha irmã está morando lá. Que nós todos trazemos um destino. Queiramos ou não, sempre se tem um destino. Você veio para cumprir uma missão aqui. Então você vem, paga a missão, descobre para o povo, transmite e desaparece. Então eu sou venciador. Entendeu? Não descreio. A gente tem uma missão. É isso. Pastor Donato, eu queria agradecer demais o senhor ter aceitado bater esse papo com a gente, contado mais uma vez, né, a história do seu saudoso e falecido filho aqui pra gente, compartilhada aqui com a gente. A gente sabe que isso é uma história muito íntima, né, acabou se tornando pública. Acho que de alguma maneira deve ter consolado outros pais, né, outras mães que perderam seus filhos também e estavam consolados, talvez até ver
vídeo do seu filho e ter essa esperança de que a vida continua. E eu quero agradecer do fundo do coração. Foi uma honra conhecer o senhor. Eu só conheci a sua história através de vídeo. Eu já tinha tentado descobrir onde o senhor morava, mas eu não tinha conseguido. Quem descobriu foi o Heitor, que descobriu. E o que eu quero desejar aqui para o senhor e para toda a sua família, especialmente para o senhor, é muita saúde, muita paz de espírito. Que o seu filho, que a gente sabe que morreu sua carne, o espírito continua, que ele esteja bem onde ele está, né? E que o Papai do Céu guarde ele para sempre, tá? no seu reino de luz. É o que eu quero desejar para o senhor. Muito obrigado por terem aceitado conversar com a gente. Muito obrigado também, viu? Sempre bom te ter com Beijo. Todos vocês. E para nós, para mim, isso foi uma graça. Me disseram que ele apareceu, assim, assado, cozido. Eu já sabia, eu concebi essa história toda e eu contei para vocês. Não tem nada de misterioso aqui. O mistério que não foi revelado assim. Tete a tete. Mas existe isso. Então nós estamos sempre nisso. Matéria, espírito, mente e ilusões. Eu acho, inclusive, que matéria é onde o espírito se corporifica, se materializa. E vai para algum lugar que a gente não sabe. E quando ele se desfaz, só vê a emanação dele. Vai se desfazendo. E é isso aí. Muito obrigado, muito bonito. Bela concepção da vida. Tá bom. Gente, nessa segunda parte do vídeo eu vou mostrar para vocês as imagens da missa feita 4 anos depois do falecimento do Cláudio Ronaldo. Essa aqui é a abertura da gravação. Como vocês podem ver aí, ela foi feita no ano de 1994 na igreja de Nossa Senhora de Aparecida, que fica no bairro da Pedreira, em Belém. Eu cortei a gravação. No total, a gravação tem cerca de 50 minutos. E eu separei o trecho que interessa pra gente, que é o trecho onde aparece o Cláudio Ronaldo. Ó Deus, Pai de todos os bons, nós vos proclamamos como de tudo que temos. Até aqui tá tudo bem, até que aparece ali atrás este rapaz, que toda a família identificou como Cláudio Ronaldo. E logo atrás dele vem um outro rapaz. Esse rapaz ele não foi identificado por nenhum familiar. Só para vocês entenderem melhor, essa missa ela foi fechada para a família do Cláudio Ronaldo. Estava se comemorando ali os 80 anos da avó dele, a pessoa a qual, segundo os familiares, ele era muito ligado. Então, naquele momento ali, todas as pessoas que estavam nessa missa se conheciam. Vou dar um zoom aqui, vou deixar em câmera lenta para vocês verem melhor. Olha, o momento em que ele aparece. Aí ele ainda aparece do outro lado e depois some. Ou fica atrás de alguém, sei lá, não dá mais para ver ele. E aí aparece esse rapaz de branco, que vem logo atrás dele. E se vocês forem notar, o câmera parece que ele tentou dar um close. Eu fiquei até com a impressão de que ele queria fechar o rosto dessa moça, dar um close no rosto dessa moça. Só que no lado direito, vocês vão notar que aparece um pouco o rosto desse rapaz de branco, que veio atrás do Cláudio Ronaldo. Tá vendo? E parece que esse rapaz sentou. Olha aí. Viram? Vou repetir aqui para vocês. É nesse momento que o Cláudio Ronaldo aparece,
Depois vem um rapaz de branco atrás dele. O Cláudio Ronaldo some, a gente não vê mais ele nas imagens. O rapaz aparentemente se senta e acredito que o câmera quis dar uma fechada, dar um close no rosto dessa moça e acabou pegando no lado direito o rapaz que veio atrás. Todas as vezes que eu assisto este vídeo eu acho impressionante, porque nele está a gravação real da aparição de um, talvez de dois espíritos. Lembrando que quando essa missa foi gravada, o Cláudio Ronaldo já havia falecido há cerca de 4 anos. Que todos os presentes ali ou eram parentes ou eram amigos, então todo mundo se conhecia. E todos que viram, reconheceram o Cláudio Ronaldo no primeiro homem que apareceu e não reconheceram aquele segundo homem. É isso aí, galera. É isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu quero agradecer aqui ao Dr. Donato Cardoso, o pai do Cláudio Ronaldo, que nos recebeu, abriu seu coração e as portas da sua casa para nos receber. A doutora Liliane, a filha dele, que também nos recebeu com muita atenção. E ao neto dele, o Douglas. O Dr. Donato Cardoso, além de advogado, ele é jornalista e escritor. Ele tem alguns livros escritos e entre os livros que ele escreveu está a história da aparição de seu filho, Cláudio Ronaldo. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui e até o próximo relato. Valeu!